Erasmo Salustiano de Moura. O nome de meus pais é Antônio Salustiano de Moura, Sebastiana de Moura. Eu nasci no Engenho Mauriti, município de São Luís do Quitude, Alagoas. Quando? 3/6/41. Meus pais viviam da roça. Trabalhava para o proprietário uma vez por semana, um dia por semana, que era o foro da fazenda de moradia. E os outros dias? Outro dia trabalhava para ele próprio. É assim, o patrão te dava uma moradia na fazenda, cobrava de você um dia de trabalho por semana, sem nenhum negócio de pagar, era inteiramente de graça o dia de trabalho. Aí que era o pior disso, que era assim, das 7 às 7 da noite. O cara lá explorava pra caramba. E os demais, quando no ausência, meu pai plantava tudo quanto era assim, mandioca, milho, feijão, fava, milho, tudo isso para sobreviver. Colhia e vendia. Em quantos engenhos vocês moraram e por que mudava tanto? O que mudava porque meu pai era uma pessoa muito autoritária. Não gostava de receber ordem. E muitas vezes ordens absurdas. Então ele reclamava e foi dentro de 14 anos, meu pai fez 17 mudanças. 17 mudanças de fazenda para fazenda. Entendeu? E por que ele mudava tanto? Os patrões não admitiam ele fazer o que ele queria. Meu pai muitas vezes apelou para briga, discussão, palavra de baixo galã, puta meleca, teve N coisas. Mas era tudo coisa que depois o fazendeiro sempre queria moradia, pedia a casa que ele morava. Numa fazenda que meu pai morava, chamava-se Bela Rosa. O fazendeiro passando na nossa porta, viu eu que tinha 12 anos, e ele veio falar para meu pai que eu já dava para trabalhar lá na fazenda. E meu pai respondeu para ele que filho dele não trabalharia para fazendeiro, porque ele não queria o filho trabalhando na fazenda. Por essa razão que sempre era uma pessoa assim que ele era mal visto nas fazendas, porque ele não gostava que os filhos fossem explorados na fazenda, bastante ele. Aconteceu que ele pediu a moradia dentro de 24 horas. Meu pai falando assim, então você vai comprar minhas coisas, a minha roça que tinha. E meu pai tinha bastante roça. E aí o camarada chegou, um dia mandou o vaqueiro colocar o gado na roça. Aí o vaqueiro tinha muita consideração meu pai, porque meu pai era de uma família assim, meio autoritária, tinha nome feio assim, de bravo. Então o vaqueiro, em consideração meu pai, avisou. Aí meu pai falou, o vaqueiro, se ele colocasse o boi dentro, cada boi que entrasse ele ia derrubar com o fuzil que ele tinha. Fuzil não, um bacamarte. E aí o vaqueiro correu para lá, para a casa do patrão, e o patrão
não teve peito de mandar jogar o boi dentro da roça. Porque meu pai falou que ia matar todos eles que entrassem. E meu pai nessa época ele tinha 2 bacamarte, que chamava bacamarte papo amarelo. Entendeu? Aquele bruta bocona lá, né, meu? Era... Cada tiro era um bicho no chão, mas não chegou a fazer isso. Meu pai só prometeu e o fazendeiro se recusou. E daí os movimentos, era isso. Nesses casos aí, os fazendeiros tudo queria bater no pessoal, tudo. E meu pai tinha sempre um problema, que ele resolvia ele próprio, com as suas atitudes assim, violentas, e ninguém tirava sarro do meu pai. Foram quantos irmãos mesmo? Nós fomos em 17, criou 11. Nessa época, o presidente da República, chamava-se Getúlio Vargas, pôs uma lei que quem tinha acima de 8 filhos, ele ganhava um abono, que se trata que nem na época de hoje, que nem essa Bolsa Família, mas só que recebia cada 3 meses. E meu pai passou uns 5 anos recebendo essa bolsa pelo governo. Depois, na morte do Getúlio, aí os bonitos deputados tiraram isso. A mudança tudo era a cavalo. Meu pai sempre, quando mudava assim, meu pai sempre tinha muita coisa, móvel, tudo muito. Então, meu pai arrumava 10, 12, até 15 cavalos, tudo carregado com a mobília, e a gente ia dentro de um caçoal. Todo mundo ia assim num cavalo, e nós ia dentro de um caçoal, que fica 4 de um lado e 4 do outro dentro do caçoal, e até nós chegar na outra fazenda que meu pai já tinha arrumado. Um caso mais absurdo que houve, que meu pai gostava de jogar, e ele foi morar num lugar que chamava-se Peixinho. A fazendinha lá, chamava-se Peixinho. E esse lugar era da usina Utinga-Leão. Era uma usina muito grande em Alagoas. Aí, quando nós chegamos nessa povoada, meu pai, em vez de cuidar da casa com minha mãe, foi jogar, porque ele conhecia o administrador. Aí naquela noite atiraram no cara, e o cara veio morrendo lá assim. Aí o administrador falou: lava esse cara aí com cachaça. Aí meu pai falou assim, disse: se ele fosse qualquer coisa minha, esse sangue dele não era lavado com cachaça. Aí o cara falou assim: Antônio, mas com que era lavado? Ele disse: não, você já sabe. Aí quando foi no outro dia, veio 12 capangas na frente de casa, tudo a cavalo, pediu para meu pai sair. Aí meu pai pegou os dois bacamates, colocou assim na porta, porque nessa cidade, nessa povoada, a turma matava os caras assim, por mais ou nada. Então meu pai já sabia dessa coisa, aí falou assim: Civilo, você é um homem ou é um cachorro? Você não me considera? Se você quiser, entra aqui. Aí ele não teve peito, mas quando ele saiu, falou assim: Antônio, você não pode ficar aqui, você tem 24 horas para sair. Bem, nós não chegamos, já tivemos que sair. De novo. Aí minha mãe já cuidou para arrumar as galinhas e tudo de volta para nós ir para outro lugar. Aí fomos para um lugar chamado-se Fundão.
Era um sítio. Aí meu pai ficou lá 1 ano e meio, colocou muita roça mesmo, porque o camarada também explorava um dia pelo pagamento da estadia. A gente ficava um dia, meu pai trabalhava um dia por semana. Aí meu pai chegou e num dia assim que tinha que estar fazendo, cobrindo uma casa para outro morador, o cara bêbado lá veio gritar com meu pai, com todo mundo, mas especialmente meu pai. Meu pai não bebia. Aí ele falou: meu, você trabalha com gente ou com animal? Aí ele veio pra cima de meu pai parou ele com a foice na mão e falou: se adianta para você morrer. Aí pronto, já tivemos que sair desse sítio também em seguida. Tudo isso assim porque meu pai nunca foi um cara humilde. Meu pai sempre foi um cara que gostou de ajudar o colega, tudo isso daí. Ele não admitia ver o patrão desmerecer a pessoa. Então por isso que meu pai nunca teve assim uma grande estabilidade no lugar que morava. Meu pai sempre foi um cara que resolveu tudo na palavra. Ameaçou muita gente, mas aquela pessoa que o nosso nome em Alagoas se chamasse Família Salustiano de Moura. Então, nos antepassados, lá no fundo, assim, minha família era um tipo assim, camarada que matava outro assim por nada, mas não na época de meu pai por frente, de meu pai para trás. E então pegou um nome mau nessa família, que nós era criminoso, mas nunca aconteceu isso da nossa família. Mas sempre ele resolveu na palavra e outra vez os caras tinham medo. Porque como a gente meu pai tinha uma fama da família assim, de valente, então o pessoal tinha medo. Quando ele era solteiro, estava numa festa junina, uma festa ou era não sei que era junina, era uma festa da cidade. Eu sei que o outro cara bebia, tudo, e ele veio para cima de meu pai lá, por qualquer coisa que eu não sei também. Meu pai nunca chegou a falar. E meu pai chegou, naquele tempo todo mundo usava um punhal. E meu pai puxou pelo punhal, meteu no cara, mas meu pai não teve sorte, porque o cara tinha uma cinta larga assim. E o punhal não passou da cinta. O que passou fez só cosquinha no cara. Aí pronto. Mas aí meu pai ainda chegou aí preso. Mas meu pai meu avô era meio segurança de uma fazenda que chamava-se Bela Rosa. Aí meu avô falou com o senhor de engenho lá. E o senhor de engenho foi buscar meu pai. Meu pai entrou por uma porta e saiu pela outra no mesmo dia. Porque o homem em Alagoas tem um problema. Quem valia muito é o nome dos fazendeiros, né? Fazendeiro lá que a polícia não entrava de farda na fazenda dele. Tinha que trocar de roupa. E então, por esta razão, meu pai, a família ficou com esse nome assim. Mas esse aí que era o filho da feiticeira? Sim. Disse que a mulher trabalhava assim com essas besteiras aí, né? Aí disse que ela fez uma besteira para meu pai. E meu pai ficou um cara sempre doente, e não teve médico para curar. Então meu pai foi uma pessoa assim conhecida do meu pai, que gostava muito dele, levou ele num cientista, chamava-se Edu Tenório, em Maceió, que era a capital, e quando chegou lá, naquela época era R$120 a consulta.
Aí o cara, quando meu pai chegou na sala do cara, aí o cara falou assim: puxa vida, você saiu de casa ontem, não deixou comida para teus filhos. Eu não posso cobrar o teu dinheiro. O dinheiro que a pessoa pagou para você, eu vou devolver para você pagar lá. E você não tem remédio, porque aquela mulher, vó daquele molequinho que você furou ele, ela te põe um negócio que você não vai ter saúde mais nunca na vida. Você vai morrer com essa coisa aí, porque ela ninguém pode tirar, porque ela já morreu. E quando faz macumba assim, quando a pessoa morre, não tem mais jeito. Então essa foi a coisa. Todo lugar que ia, vocês construíam uma casa ou já tinha uma casa lá? 90% dessas coisas, parece que só teve nessas mudanças todas, só teve 2 vezes que teve que construir uma casa. Nesse lugar que chama Fundão, e depois passou para ser o nome Tapado, o nome do lugar. Nesse lugar a gente ficamos numa casa de farinha por 3 meses, enquanto fazia uma casa para a gente morar. E outra vez, a outra eu não me recordo bem, eu era pequeno. Mas os demais geralmente já tinham uma casa lá. Casa, né? Comparação de casa, mas era casa. Como é que eram essas casas? Ixi, casa de taipa, pau a pique, não tinha nada assim. É para dizer que tá fechado só. Com a coberta com sapê. Tudo. Isso é coisa. É dizer que tem um lugar para dormir, né? E o chão? O chão é barro batido. A cama, pouco tinha cama, outro tinha rede. E outro meu pai fazia um tipo que lá a gente chamava cama de vara. E fazia, e ficava 2 paus assim na parede e fazia uma cama. O colchão era uma esteira de pipiri. E assim foi toda a vida, assim, enquanto a gente era criança. Aí depois de 12 anos, nessa briga que teve aí com o fazendeiro, meu pai comprou uma casa numa cidade muito boa que chamava-se Rio Lago. Lá foi aonde veio a estabilidade da família. Lá a gente ficamos. Eu cheguei lá com 12 anos e saí com 19, que vim aqui para São Paulo. Mas nesse meio tempo todo eu trabalhava com uma pessoa lá, muito bacana. Trabalhava com o quê? É uma torrefação de café. O trabalho era pesadíssimo. A gente ficava na frente de um fogo assim, de 400, 500 graus de caloria, para torrar café. Naquele tempo torrava tudo na mão. A gente punha assim um tambor, né? Enchia de café, 120 quilos de café. E a gente torrava o café ali e depois jogava no chão assim, para depois moer, né? Eu não cheguei a trabalhar em cavoaria, não. Isso já foi meus irmãos que ficaram lá. Eu vim aqui para São Paulo, e meus irmãos ficaram lá e meu pai morava na cidade. Aí comprou uma parte de uma mata lá para poder cortar madeira e fazer carvão. O vô. O trabalho do vô na cidade, como é que era? Ela saía lá para trabalhar nos canavial. Depois foi que ele pegou essa cavoaria lá, que ficou por 5, 6 anos. Mas isso aí eu já não estava mais lá, estava aqui em São Paulo. Antes de tudo isso eu trabalhei numa fábrica de sabão, que era do meu tio, um tio por consideração. Ele não era meu tio, mas se criou perto de dos meus tios. Então aí eu fiquei 2 anos nessa torrefação de café. Não, nessa saboaria. Isso foi em 1952,
53. Aí depois eu passei para trabalhar numa torrefação que era do cunhado do meu tio. E nisso a vida da mãe Lourdes? Só do lar. E quando morava na fazenda, ia para a roça. Quem? A mãe Lourdes. Quem ficava em casa era eu. Era o mais velho. Quem tomava conta dos barrigudinhos pequenos, né, meu? Enquanto ela ficava lá na roça. 2, 3 vezes por semana. Conforme você tivesse... Quando estava plantando, quando estava colhendo. Não tinha... Tinha vez que ia a semana inteira, quando estava colhendo as coisas. Aí o senhor, em casa com os irmãos tudo pequenos, o senhor fazia de tudo? Tudo. Lavava, fazia engrossante pros moleques, trocava de roupa dos moleques, dava banho. Isso tudo eu com 7, 8 anos, tomando conta dos outros, menores. O que é engrossante? Engrossante é que chama leite com banana e farinha de maisena. Aqui hoje o pessoal chama mamadeira, né? Aí com 19 anos, um patrão, que eu fiz essa besteira lá com o negócio de jogo, e ele falou que eu estava fazendo vergonha a eles na cidade. Um dia ele me encontrou na cidade e eu estava com meu terno assim todo amassado. Aí ele chegou e falou: pô, você anda sujo, você vai ter que sair daqui, só voltar quando é homem. Para onde tu quer ir dentro do Brasil? Eu era um cara líder na casa, eu tomava conta de tudo, inclusive do dinheiro do patrão. Eu tinha a chave do cofre e os filhos dele não tinham. Eu era um cara bem considerado. Mas eu era assim um burro de carga, né? E eu não sabia do procedimento dele. E ele era um cara que ele plantava maconha, assim, num lugar longe. Então a gente ia buscar até, eu e mais 2 motoristas. Aí, quando eu perdi esse jogo, perdi esse dinheiro dele no jogo, ele não tinha jeito de mandar embora porque eu conhecia toda a travagagem dele. Então o jeito que ele tinha de fazer era desfazer da minha presença na cidade. Então foi quando ele me mandou aqui para São Paulo. Antes desse tempo aí, foi quando meu pai entrou, eu fiquei sem ir à noite em casa. Quando foi de manhã ele me encontrou no cassino. Aí já entrou lá, batendo em tudo na vida, me deu uma puta de uma surra e mandou eu embora de casa. Quando eu cheguei em casa, minha mala estava fora de casa e R$50 para me sumir. Para me voltar só quando eu fosse homem. E foi o que aconteceu. Aí foi quando meu patrão me mandou aqui para... Ele mandou eu com destino para ir para Santos. Mas a passagem que ele mandou, que eu vim de trem, de Rio Lourenço de Albuquerque, até São Paulo, ele me despachou minha mala e falou assim: olha, você só volta aqui quando... Foi me levar na estação. Falou: você só volta aqui quando for gente. Aí daí pronto. A viagem foi 15 dias triste. Dormindo em plataforma de ônibus, de trem, dormindo nas estações de trem. É 15 dias feio. O trem saía de Recife. Aí chegava em Lourenço de Albuquerque, que era onde eu morava, que é Rio Largo. Aí daí nós pegávamos um trem de lá a Sergipe, em Propiá. De Propiá, a gente dormia, nós dormimos na estação lá. Aí saímos de lá, viemos até a Bahia. Aí dormimos novamente na estação de trem lá. Aí viajou mais 1 dia e meio, que nós chegamos em Belo Horizonte.
Aí Belo Horizonte dormiu novamente. Aí viemos para o Rio, lá só trocou de trem. Aí chegou em São Paulo.